Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Fagner explicou a demissão do Silvinho e comentou por que o Corinthians busca um técnico estrangeiro. Afinal de contas, quem vai ser o técnico? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, queria dizer que depois de 2 anos eu estive de volta ao CT Joaquim Grava, ainda com todos os protocolos, né? A gente tem que fazer teste, o que eu digo a imprensa, né? Para poder adentrar o centro de treinamentos, mas por enquanto apenas com algumas mínimas coisas que a gente pode fazer lá dentro, como por exemplo fazer uma entrevista coletiva com o lateral direito Fagner. Não acompanhamos o treinamento, que foi fechado, e nessa entrevista coletiva pelo menos tivemos a conversa presencial, né? Porque a gente vinha conversando com os jogadores através de aplicativos, tela do celular, aquela coisa toda. 4 repórteres apenas estavam lá, mas é uma volta gradativa, né, que a gente está tentando ter na nossa vida e no futebol também. O Corinthians é o único clube aqui em São Paulo que abriu presencial para alguns jornalistas. E aí a gente conseguiu conversar com o Fagner sobre algumas situações, né? Eu perguntei para ele várias coisas que eu estava com curiosidade, e uma delas foi sobre a demissão do Silvinho. Eu não tinha ouvido ainda um dos líderes do elenco falar a respeito disso. O Duílio Monteiro Alves se manifestou recentemente, dizendo que o que acontecia com o Silvinho era um massacre e que ele nunca tinha visto nada parecido, né? Que a torcida do Corinthians sempre apoiou os 90 minutos, qualquer jogador, qualquer treinador, qualquer fase que fosse do time, e depois sim fazia o seu protesto pacífico, a sua manifestação, a sua rejeição, a sua vaia, o seu repúdio legítimo ao que o torcedor estava vendo em campo. Com o Silvinho foi diferente, né? No clássico contra o Santos, as vaias, os xingamentos, as ofensas, elas ocorreram durante o jogo. E que o Duílio não tinha presenciado tal coisa ainda no Corinthians. E por isso, até para preservar o profissional, acabou demitindo o Silvinho, porque ele não tinha mais tranquilidade para trabalhar. Isso era um fato, a gente já estava acompanhando isso, independentemente dele errar ou não em algumas circunstâncias. O Fagner falou um pouco disso. Ele referendou essa palavra do Duílio e disse que realmente isso tratou-se de uma preservação, que realmente estava complicado e que, segundo o Fagner, né, ele até fez questão, o que é natural, tá, gente? Publicamente é natural. O Fagner exaltou, não estou dizendo que ele não pensa isso, né, mas seria muito difícil um jogador ali falar mal do treinador que recém saiu. Mas ele inclusive fez questão de exaltar o que o Silvinho fez, que ele deixa um legado, que ele tem certeza que ele vai ser um grande treinador no futuro, que ele chegou num momento complicado também. Vocês sabem, né? Antes dos reforços, muita pressão, todo mundo dizia que o Corinthians ia brigar para não cair, aquela coisa toda, e ele conseguiu, de certa forma, recuperar ali defensivamente o time no início, depois faltava qualidade, né, na parte ofensiva. Quando chegam os reforços, o time melhora, né? Pelo menos em casa. Fora dele enfrenta alguma instabilidade, o Silvinho erra em algumas escolhas, enfim, é tudo que vocês já sabem, mas o Fagner fez questão de referendar isso. Sobre, inclusive, o jeito do Fagner jogar, eu também perguntei para ele, porque eu já tinha perguntado isso anteriormente e ele meio que tinha me dado uma curva, né? O Fagner não passava do meio-campo no começo do trabalho do Silvinho. E aí no final da temporada passada, e especialmente esse ano, ele tem sido um jogador muito importante lá na frente. Ele tem voltado a dar suas arrancadas, trabalhar as jogadas pelo lado direito do campo, seja com quem cai por ali, né? Mosquito, William, quem quer que caia por ali, ele consegue fazer essa combinação de jogadas, muitas vezes se torna um armador do time. Perguntei até se não tinha tido um contato com o Tite, que conhece o Fagner muito bem, e a gente sabe que essa posição ela está aberta, né, na seleção brasileira. O Daniel Alves está, né, voltando a assumir essa condição, mas é um jogador de 38 anos, né, que ficou de fora da última Copa por lesão, logo nas vésperas. O Emerson Royal parece não ter aproveitado a chance, o Danilo é um cara mais físico, aquela coisa toda. Então, assim, o Fagner pode muito bem ocupar essa função. Ele me disse de cara que não conversou com o Tite e que entende que isso é uma mudança até pelo contexto do time. Quando o Silvinho chegou, ele precisava ajustar a defesa, então ele segurou mais os laterais, porque ele precisava parar de tomar gol, uma coisa meio óbvia, né? Para você vencer os jogos, né? O Corinthians estava muito mal quando ele chega, precisava parar de tomar gol. Então o Fagner não subia. Depois, quando os reforços chegam, o time já está mais ajustado e tudo mais,
aí ele começou a ter mais liberdade para atacar. E que dependendo do jogo, ele tem essa liberdade. Até citou o jogo contra o Ituano, por exemplo, que o Neto Berola estava caindo ali o tempo inteiro no primeiro tempo. Não dava para subir. Só depois que você consegue ter uma cobertura um pouco maior, o time fica um pouco mais com a bola, ele consegue achar esse espaço. Mas se ele subisse, ele daria espaço muito para o ponteiro que joga pelo lado esquerdo ali, e isso vale para qualquer adversário. Falou sobre isso também. E aí a principal resposta da coletiva, acho que foi o Marco Aurélio Souza da Globo que fez, sobre o técnico estrangeiro, né? Afinal de contas, né? Vai ser um estrangeiro, não vai? Vale lembrar que o Corinthians não tem um técnico estrangeiro desde o Passarella em 2005. O André Sanches falou recentemente que ficou traumatizado com isso e tudo mais, e fazia questão de não ter um estrangeiro. Isso muda com a chegada do Duílio e também, digamos, pelo momento do futebol brasileiro, né? Galo, Palmeiras, Flamengo tem técnicos estrangeiros. O Internacional tem técnico estrangeiro. E aí eu poderia citar o Fortaleza, tem técnico estrangeiro. Então, as grandes equipes hoje, não quer dizer que os brasileiros sejam ruins, né? Mas a gente está vivendo um momento de oxigenação, de importar esses caras que trazem coisas novas, né? Que conseguem trabalhar melhor com algumas equipes, e aí vem a resposta do Fagner. E tem uma paciência maior do torcedor. O Fagner falou sobre isso, e para mim ficou muito claro do porquê o Corinthians hoje busca um estrangeiro. Porque o brasileiro, ele não tem a permissão para errar, porque ele já chega, segundo a imprensa, a torcida, o clube, ele já tem uma adaptação garantida. Ele não precisa desse período. Então ele já tem que chegar e mostrar resultado. Quando vem um estrangeiro, a gente normalmente dá esse tempo ao cara. Não, ele está chegando, está conhecendo o calendário, está conhecendo o elenco, está conhecendo o futebol brasileiro. Daqui a pouquinho ele engrena. E isso vai dando mais tempo para o cara ajustar o time e aí conquistar as vitórias, isso vai dando confiança, aquela coisa toda. Com o brasileiro não tem isso. E por que os brasileiros, os técnicos brasileiros, jogam muitas vezes se retrancando atrás da linha da bola, contentes com 1-0? E aí o Fagner respondeu, porque normalmente o técnico brasileiro ele sabe que se ele perder 3 ele está fora. Ele usou essa expressão. Então eles jogam não para vencer, eles jogam para não perder. Enquanto que o estrangeiro, como ele tem essa permissividade maior, ele se permite mais. Ele consegue variar esquemas táticos, ele se permite errar. Quando ele não conquista resultados nos primeiros jogos, normalmente tem uma tolerância. Então, eu achei muito interessante a forma como o Fagner avaliou. E ficou claro para mim, até pelo que a gente já sabia, que isso trata-se de um motivo claro pelo qual o Corinthians está buscando um técnico estrangeiro. Para se alinhar com o que hoje os grandes clubes estão fazendo, para trazer algo novo, já que o mercado está competitivo e difícil mesmo, né? O Corinthians não olha para técnicos brasileiros nesse momento e eles estão em baixa realmente, mesmo os principais nomes, e também para dar uma tranquilidade maior para o trabalho. A gente sabe que em 2 meses começa a Libertadores. Tá, mas e aí, Chico, quem vai ser o técnico, né? O Fagner falou sobre outras coisas e tudo mais, sobre o jogo contra o Ituano, que o time começou dormindo, né? Ele disse que o time demorou para entender o jogo, sobre a efetivação do Lázaro, né? Mas aí ele desconversou, que acha que depende muito da situação e tudo mais, mas que eles têm a confiança nele. Mas sobre o técnico, as últimas informações elas estão ainda no Vitor Pereira e no Luiz Castro, que talvez seja um nome recente que a gente não tenha falado aqui no canal. Teve uma indicação do Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, Aldo Duílio, né? Ele revelou na imprensa que teria sugerido esse nome. O Luiz Castro treina o Al Duhail do Catar, que era o time do Dudu, lá no Catar na temporada passada. Ele teve uma passagem assim exitosa apenas pelo Shakhtar na sua carreira, assim, né, de 2 anos ali entre 2019 e 2021, ganhou o campeonato ucraniano, mas antes disso ele rodou por clubes menores de Portugal e antes disso ainda ele passou 10 anos, 15 anos como treinador das categorias de base do Porto. Ele é praticamente não dá para dizer que ele é um Fábio Carille, né? Porque o Carille era auxiliar do profissional. Ele trabalhava mais com a base, depois começou a trabalhar em alguns clubes, aí sim como efetivado, como técnico, aí teve essa passagem pelo Shakhtar e depois agora está no futebol do Catar. É um treinador de 60 anos, português, que tem boas referências e tudo mais e que tem um sonho, tem um desejo de trabalhar no Brasil. Mas o objetivo era o Vitor Pereira, que saiu do Fenerbahçe em dezembro e que tem mercado na Europa, mas que tem uma possibilidade também de treinar no Brasil. Tem uma notícia recente aí do Portal UOL,
do Bruno Andrade, do Ricardo Perrone, dizendo que ele ainda está avaliando, ele não disse não nem que sim ainda ao Corinthians. Talvez por isso a demora. Porque o Corinthians está num sigilo absoluto, né? Estão vazando poucas informações, né? Os repórteres eles estão buscando muito mais naquilo que vaza do staff de técnicos especulados, né? Paulo Fonseca em algum momento, Vitor Pereira agora, do que propriamente do Corinthians. Eles estão realmente sigilosos. O pouco que conseguimos descobrir é que é um técnico estrangeiro e que o Corinthians tinha pressa no anúncio. Essa, digamos, titubeada do Vitor Pereira demorou um pouco para que o Corinthians pudesse confirmar, até porque pode não ser ele. E aí vai ter que mirar um outro treinador. E o mercado está cada vez mais restrito. Não será um brasileiro, então se mira um estrangeiro, ou o cara está empregado, ou ele tem mercado na Europa, custa caro, aquela coisa toda. Então a gente não tem novidade por enquanto, a gente segue apurando e qualquer notícia a gente traz aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, tem muita gente do Corinthians que assiste os vídeos aqui, então deixa aqui no comentário quem você acha que tem que treinar o Corinthians. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!